Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Júnior e eu sou professor de informática aqui, né, da equipe do Estou Preparado. Sou um dos professores de informática, tá? E agora estaremos juntos realizando a correção do nosso simulado para você que está se preparando aí, né, para o concurso da PM de Pernambuco, tá? Então, elaboramos aqui um simulado, né, com toda a linguagem por trás das provas elaboradas pelo Instituto AOCP e agora, de forma objetiva, de forma pontual, iremos resolver, né, este simulado e também, né, a partir desta resolução, iremos revisar, né, os conteúdos que a gente vem estudando aí ao longo de nossa preparação, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá ao nosso slide, beleza? Então, simuladão PMPE. A nossa primeira questão, gente, diz o seguinte, ó. Considerando o Microsoft Windows 10, instalação padrão de fábrica, no idioma português do Brasil, qual programa deve ser utilizado para editar o conteúdo de um documento no formato de arquivo RTF, tá? No formato de arquivo RTF. Professor, primeiro, o que é o RTF? RTF e por que ele recebe o nome que recebe? Gente, o RTF seria aqui um arquivo rico de texto. Professor, por que um arquivo rico de texto? Porque, ó, ele tem um carinho aqui muito semelhante à sua finalidade, né, que também é criado por um editor de texto, que é o TXT, que é um texto de formatação simples. O que é que isso significa? Que tudo que você aplica a um determinado trecho aqui dentro de um arquivo TXT, essa aplicação, essa modificação, essa manipulação textual vai ser replicada em todo o documento. Então eu não consigo aplicar, por exemplo, o negrito somente em uma palavra. Eu vou aplicar o negrito em tudo. Eu não consigo inserir uma imagem dentro de um arquivo TXT. Por isso que ele é apresentado como sendo, né, um arquivo seguro, tá? Comparado a outros, né? Então, o RTF ele é um arquivo rico de texto porque ele oferece toda essa manipulação básica, aplicação de negrito, de sublinhado, de itálico. Ele permite que você insira uma imagem, tá? E tudo isso no contexto aqui do Windows, beleza? O RTF, gente, ele é o tipo de arquivo gerado pelo WordPad, tá? Então, o WordPad aqui seria o gabarito da nossa questão. O bloco de notas é o responsável, aí sim, por gerenciar, né, os arquivos do tipo TXT. Tudo bem? Então, TXT seria manipulado aqui pelo bloco de notas, né? Paint, que é o nosso aplicativo editor de imagens, não se aplicaria, obviamente. Calculadora tampouco, e o Cortana ou a Cortana, né, que é o assistente digital, no caso aqui, é o assistente digital do Windows, também não poderia ser considerado, ok? Então, gabarito da nossa primeira questão aqui, letrinha C, de certeza de aprovação. Bacana? Vamos à nossa segunda questão, que nos diz o seguinte, ó, um usuário recebeu um e-mail de um remetente desconhecido, com um anexo chamado fatura banco.pdf. Ao abrir o anexo, ele percebeu que seu computador ficou lento e seus arquivos foram criptografados. Em seguida, ele recebeu uma mensagem exigindo um pagamento em bitcoins para recuperar seus dados. Qual é o nome desse tipo de ataque cibernético baseado em engenharia social? Gente, primeiro, o que é engenharia social? É a manipulação, né, aqui dentro do contexto da internet, né, por meio de uma tecnologia ou até mesmo um contato com a vítima. Nesse caso, foi uma tecnologia específica, né? Um malware, beleza? Então, um aplicativo, um código malicioso.
que depois de ser baixado, né, aqui, ó, por meio, né, da fatura de banco, ele simplesmente deixou o computador lento e começou a criptografar, né, os dados, as informações em um determinado computador. Depois de fazer isso, ele entrou em contato com a vítima por meio da mensagem e solicitou um resgate. Gente, aqui nós só podemos estar falando, ó, da alternativa B, né, que é o ransomware, tá? Ransom, essa expressão aqui, ó, ransom vai ser igual a resgate. Logo, né, é o objetivo final aqui desse tipo de praga, né, virtual, beleza? Alcançar o resgate, né, tem um dinheirinho aí como resposta. Cryptojacking, não. A DOS seria, né, o que apresenta anúncios, o malware que apresenta anúncios. O worm, ele se espalha em rede, né, o verme deixa o computador lento também, mas não somente o computador, né, toda a rede. O phishing seria aí, né, um e-mail falso com a intenção de capturar alguns dados, se passando por um e-mail, por um site falso, né? Melhor, se passando por um site original, né, genuíno, mas capturando os dados, as informações e passando para um atacante. Logo, de fé e fato, o gabarito aqui da questão 2 só pode ser a letrinha B de bola. Questão agora de número 3, nos diz o seguinte: considerando que determinado computador possui o LibreOffice instalado como visualizador padrão de arquivos de texto, apresentações e planilhas de cálculo, como é possível abrir e editar um arquivo do Microsoft Word a partir do LibreOffice Writer? Então veja, eu tenho um editor de texto da Microsoft, que é o Word aqui, e temos o editor de texto também, né, do LibreOffice, beleza? Só que o examinador aqui, no caso a nossa questão elaborada, né, qual perspectiva? Verificar se você consegue notar essa equivalência entre esses dois aplicativos. E também, né, conferir se você consegue ver, se você consegue visualizar a maneira correta de abrirmos um arquivo, ainda que ele seja criado em uma outra suíte de escritório, né? No caso, uma concorrente ou uma equivalente. Neste caso, você vai estar utilizando o LibreOffice Writer e vai ter que abrir, né, um arquivo lá do Word. Então, como ele era o padrão, eu poderia dar um duplo clique, né, no arquivo lá com a extensão, né, do Word e simplesmente utilizar já, né, sem nenhum problema, tá? Mas vamos lá. A letra A diz que você consegue fazer isso usando a opção Abrir com e selecionando o LibreOffice Writer. Gente, veja só. A partir do LibreOffice, tá certo? É a partir do LibreOffice. O que é que essa expressão quer dizer? Que você abriu o Writer, né? Abriu o Writer, e a partir do Writer é que você vai lá e seleciona este arquivo no Word. Porque o abrir com também iria abrir, na verdade, a questão do arquivo em edição. Também iria abrir, mas não a partir do LibreOffice Writer já aberto em execução, entende? Então, por isso que não é a letra A. B, usando a opção a opção importar e escolhendo o formato doc e docx. Também não. C, usando a opção converter e mudando o formato para ODT. Eu até posso, né, ir lá e salvar como agora o .odt depois de ter editado no LibreOffice, mas não é esse o caminho. Letra D, usando a opção abrir e selecionando o arquivo do Word normalmente. Aí aqui sim, né, esse arquivo poderia estar no formato .doc ou no padrão atual, que é o docx, tá bom? Pouco importa. Então, o gabarito aqui da nossa terceira questão seria a letra D, tá certo? D de dado. A letra E fala, ó, colocando o conteúdo de um arquivo Microsoft Word no editor LibreOffice Impress, uma vez
que não é possível abrir os arquivos criados no Microsoft Office, né? Errado, beleza? Então, gabarito aqui, letrinha D de dado. Vamos lá agora para a nossa quarta questão. Aqui na nossa quarta questão, já temos um assunto diferente, né? Envolvendo aí os protocolos de rede, beleza? Gente, primeiro, eu tenho que lembrar aqui, dentro desse conteúdo, da minha pilha TCP/IP. E lembrar dos principais protocolos. Vamos lá. TCP, que é o que já faz parte do próprio nome, IP. Lembrar também do HTTP. Lembrar ainda FTP. Lembrar também do SMTP. Lembrar ainda também, né, do nosso POP3, do nosso IMAP. Tá? Aqui eu vou colocar ao lado também o HTTPS. Tá? Ao lado do TCP eu vou colocar também o UDP. Tudo bem? Então vamos lá. Pilha TCP/IP entrega aí uma conexão em rede, né, com os serviços representados pelos protocolos. Então cada protocolo ele representa um serviço na internet, uma função na internet. Todo aplicativo que a gente utiliza, no fim das contas, né, ele se utiliza também de um protocolo, tá certo? Então a quarta questão diz: qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre o protocolo TCP em comparação com o UDP? Então, veja, TCP e UDP são dois protocolos, os dois aqui, da camada de transporte. Ou seja, eles são responsáveis pelo trânsito dos dados, né, pela transmissão ali dos dados, com as suas características próprias, né, que é o que a gente vê aqui dentro dessas questões, dentro dessa questão especificamente. Então, o que é que eu posso afirmar como verdadeiro? Letra A. O TCP é mais lento e mais confiável que o UDP. B. O TCP é mais lento e menos confiável que o UDP. Letra C. O TCP é mais rápido e menos confiável que o UDP. Letra D. O TCP é mais rápido e mais confiável que o UDP. Ou letra E. O TCP e o UDP têm a mesma velocidade e confiabilidade. Gente, ó, vamos lá. O TCP e o UDP são dois protocolos de transmissão de dados, como vocês já sabem, né? De transporte de dados. Ok, o TCP, gente, ele suporta criptografia. Tá? Criptografia. Ele também verifica lá a conexão, ele faz o controle da conexão, tanto é que TCP é protocolo de controle de transmissão, tá? Então, ele também faz uma conexão orientada, ou seja, ele já sabe ali, né, que teremos um destinatário específico e fica fazendo a checagem de erro constantemente. Então, este protocolo, ele é menos veloz do que o UDP, ou seja, ele é menos rápido, ele é mais lento do que o UDP. O UDP, gente, ele é o protocolo de datagrama de usuário. A função dele básica é enviar os dados sem ter essas preocupações que nós encontramos aqui no TCP. Então, o TCP ele é mais confiável, né, em questão de segurança do que o UDP, porém é mais lento, enquanto o UDP ele é muito mais rápido e não tem tanta segurança quanto o TCP, beleza? Então, nós temos essa questão. Professor, qual é o melhor ou pior? A gente não tem essa classificação aqui, tá? São finalidades distintas. Então, a letra A fala o TCP é mais lento e mais confiável que o UDP. Então, é o gabarito da nossa questão aqui, né? A letrinha A de aprovado, de aprovação. Agora, pilha TCP/IP, a gente lembra, né, o que é o conjunto de protocolos funcionando para que de fato a gente tenha acesso à tecnologia internet e aos seus recursos, tá? E vamos descrever aqui qual a função de cada um desses protocolos. TCP, função, transmitir dados de forma controlada, de forma acompanhada, com checagem de erros, se preocupando com a orientação dos dados, né? A distinção ali em relação também aos destinatários, tá?
O DP também tem uma função de transportar dados, porém seria uma finalidade um pouco mais diferente, né? Distinta. Vamos imaginar uma transmissão web, uma transmissão como a gente está fazendo aqui agora, né? Seria por meio de um UDP. Seria como se fosse uma transmissão em broadcast, né? Eu não me preocupo, de repente, em saber exatamente quem vai escutar a informação, ter acesso à informação. Eu simplesmente transmito, é como o sinal de uma TV, o sinal de um rádio, beleza? Então, IP seria o protocolo responsável aí pela identificação única de cada computador conectado a uma rede, tá? HTTP, protocolo de transferência de texto ou de hipertexto, tá? Sem segurança. E HTTPS seria aqui com uma camada adicional de segurança, de criptografia. FTP, utilizado para transferência de arquivos. SMTP, usado para envio de e-mails. POP e IMAP, utilizados aí para recebimento de e-mail, cada um com as suas particularidades, ok? Você, com certeza, precisa revisar todos estes protocolos para a sua prova, ok? Questão agora de número 5, que nos diz o seguinte, ó, determinado usuário de um notebook nota que o sistema operacional reconhece automaticamente a inserção do conector USB de um periférico de entrada e saída de dados. Qual o nome dado a este recurso presente no sistema operacional Windows 11? Então, ó, você plugou lá um conector. Imagina aqui uma impressora, tá? Uma impressora. Você vai lá e conecta essa impressora ao seu computador, ok? Então, o seu computador está aqui com a CPU, né? O mouse, tudo bem bonitinho, ok? Aí você vem com esse cabo USB e conecta também ao seu gabinete, né? Que a gente geralmente chama de CPU, ok? Ao seu gabinete. Então, ao plugar esse seu cabo, o próprio Windows ele já reconhece esse dispositivo, já configura esse dispositivo de forma automática, beleza? Então, gente, esse recurso aqui presente dentro dos sistemas operacionais no geral, tá? E também em rede, né? A rede também pode ser configurada para fazer este reconhecimento, acaba recebendo o nome de Plug and Play, né? O Plug and Play, que é o quê? Conecte e use, né? Conecte e dê o play e vá utilizar, sem a necessidade de reiniciar o computador. Você coloca um pendrive, quando você coloca um teclado, quando você coloca de repente um mouse ou outros periféricos distintos, como o próprio smartphone, né, aí no seu computador, você percebe isso, tá? Conexão hot, não. A conexão aqui, WPS, estaria associado, né, à ideia do Wi-Fi, tá? Sem a necessidade de definir uma senha. Endereço MAC seria endereço físico, né, do seu dispositivo, e USB threading seria aqui, né, uma transmissão rápida por meio de um cabo, né, um cabo tipo C, ok? Professor, só tipo C? Não, eu também consigo fazer essa transmissão utilizando lá do Bluetooth, beleza? Mas vamos lá, questão de número 5, então fechamos, né? Gabarito letrinha E. Vamos à nossa questão agora de número 6, que vai exigir um pouco mais de conhecimento, né, de sua parte, agora dentro do contexto do Excel e também do Calc, beleza? Porque, né, em ambos os contextos nós teríamos o mesmo método de resolução. Tudo bem? Então, a questão vai nos dizer o seguinte, pessoal. Vamos lá. Ó, considerando que a célula A1 tem a fórmula igual mod 23, ponto e vírgula 2, qual das seguintes fórmulas no Excel retorna o valor par se a célula A1
apresenta 0 como resultado, e o valor ímpar, caso contrário. Então, vamos compreender, tá? Primeiro, a função se ela vai ser utilizada, né, dentro desse contexto. Eu preciso lembrar da sintaxe, da organização, dos elementos que compõem aqui a função se, tá? A função se. Na primeira parte, nós vamos ter, dentro da função se, um teste, tá? Então, a gente faz um teste. E esse resultado, né, o resultado do teste só pode ser o quê? Verdadeiro ou falso, beleza? Então, nós não temos aqui um terceiro valor. Ou é verdadeiro ou é falso. Sendo verdadeiro, aí a gente coloca aqui o que queremos que a função faça, beleza? Apresenta um resultado, realiza um outro cálculo, tudo bem? Então, verdadeiro, ponto e vírgula, falso. Tá? E fecho aqui, né, a ideia da sintaxe. Então, o resultado desse teste vai determinar o que vai ser apresentado como resposta. Mas a gente também tem a função mod. Essa função mod, ela é uma função que a gente utiliza para descobrir o resto de um determinado valor. Então, eu tenho um número aqui que vai ser dividido por um segundo número. Tudo bem? Então, um vai ser o dividendo e o outro vai ser o divisor, beleza? Então, um vai ser o número, né, a ser dividido, e o outro vai ser, né, o divisor, que vai dividir esse número. Bacana? Então, sabendo disso, a gente consegue resolver aqui essas duas fórmulas, tá? Porque uma questão só, mas duas fórmulas. Primeiro, eu vou dividir, ó, 23 por 2, né? Porque, ó, se é mod de 23 por 2, aí o módulo vai aparecer aqui justamente o retorno, né? O valor, o resto, tá? Dessa divisão. Então, 23 por 2, todo mundo sabe, só pode ser o que aqui, né? 11, não é isso? 11. 11 vezes 2 é igual a 22. Então, subtraindo aqui, qual seria o resto? 1, tá bom? Então, eu sei que em A1 agora, o resultado é o quê? 1. É 1. Ok? Show de bola. Na função se, o que é que eu vou ter que testar? Se A1 é igual a 0, é igual a 0. Certo? Se for igual a 0, ele retorna aqui para mim par. Que é verdade, né? Qualquer número dividido por 2 que der 0, gente, é par. Não é verdade? É par. Tudo bem? Ok. Se for dividido por 2 e restar 1, é um número ímpar, que é o que a questão aqui apresenta como desafio para vocês. Então, qual é a sintaxe? Ó, eu vou ter que ver, né, vou analisar aqui. Então, função se, né? Eu não vou botar S, não, né? Vamos botar a função se. Vamos organizar direitinho. Sinal de igualdade, função se. Vamos testar se A1 é igual a 0, né? Se for igual a 0, como a gente viu, ele vai apresentar aqui o resultado de verdadeiro, que vai ser o quê? Par. Se for falso, ele representa aqui a ideia de ímpar. Então, gente, ó, este daqui, né, é o cálculo a ser realizado. Beleza? Professor, não precisaria nem fazer, então, essa primeira parte. Concorda comigo, professor? Concordo, né? Não seria nem necessário, né? Você encontraria do mesmo jeito a resposta. Então, dentro das opções, ó, aquela que combina aqui é a letrinha B, né? Se A1 igual a 0, então par. Se for falso, ímpar, tá? E chegamos aqui ao fim, né, da resolução da questão 6. Então, o gabarito da questão 6 só pode ser a letrinha B, ó. A letra A não pode ser porque disse que se for igual a 1 é par, e não, né? Seria ímpar, tá? C, fala justamente aqui nessa expressão, né? Menor e maior, o que significa diferente? Não é o teste lógico que a gente quer fazer, a gente quer ver se é igual, né, a 0, tá? Letra D, se é maior ou igual a 0, não. Letra E, se é diferente de 1, tá? Aí é ímpar, não. Né? A gente não tinha aqui essa proposta, tá? A questão ela é bem simples, ó.
quer que você confira. Se for 0, é par. Né? Se for diferente de 0, aí é ímpar. Beleza? Então, gabarito, letrinha B de bola. Beleza. Então, vamos à nossa 7ª questão, que nos diz o seguinte. Um soldado da Polícia Militar de Pernambuco precisa reconhecer os tipos de arquivos que estão salvos em seu computador. Ele nota que alguns arquivos têm as seguintes extensões: CMD, RTF e ODS. Lembre-se que RTF a gente já viu aqui hoje, né? Aqui dentro da nossa resolução, qual é o significado de RTF? RTF seria aqui o formato de arquivo rico, tá? Então, qual das opções a seguir mostra de forma correta e na mesma sequência, né, ou respectivamente, os tipos de arquivos que correspondem a essas extensões? Então, vamos lá. CMD, gente, vai ser um tipo de arquivo, né, que vai salvar dentro de sua estrutura um comando. Quando a gente fala em um comando ou em uma ordem, uma sequência de instruções, a gente também vai estar falando aqui em script, tá? Seria a ideia de programarmos o computador, né, em uma escala bem simples, né? Então, o computador vai realizar exatamente aquilo que a gente pede. Tudo bem. Então, esse primeiro ponto seria um arquivo de script do MS-DOS ou do prompt de comando, tá bom? Por isso que é CMD, tá bem? Comando do DOS, vamos imaginar assim, tá bom? Então, a letra A fala arquivo de script do MS-DOS. Perfeito. CMD é exatamente isso, tá? O 2 aqui, né? A segunda opção é o RTF, o arquivo de texto rico, aí aqui já quebra, tá vendo? Letra B, arquivo de planilha também já não é na ordem que a gente apresenta, então já elimina também a letra B. A letra C, arquivo de texto no formato do MS-DOS. Gente, arquivo de texto, eu não posso dizer que é isso aqui, né? Então já elimina a C também. A D, arquivo de script do MS-DOS ou prompt de comandos. Perfeito. Segundo, né? Arquivo de formato de texto rico. Perfeito também. E C, né? Texto rico do WordPad, ainda temos essa informação. E o terceiro espaço aqui, né? Ou a terceira afirmativa, a terceira extensão, é o ponto .ods, que seria assim um arquivo de planilha do Open Document Calc. Perfeito. Né? Então, o gabarito aqui da nossa questão de número 7 seria a letra D de dado, né? Já coloca aqui, ó, D de dado, tá bom? E a letra E, arquivo de imagem do MS-DOS, arquivo de som do Real Flash para o Word e arquivo de... Não, né? Aí viajado totalmente, tá? E, gente, não se esqueça, né, de se inscrever aqui no nosso canal, tá certo? No canal do professor Isaquil Silva. Não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário, né, a respeito do nível do simulado, se você gostou, se você não gostou, se você vem se saindo bem, tá? Aqui dentro da nossa resolução. Então, a 8ª questão que você precisa localizar, obviamente, aí no seu simulado, né, a ordem dentro das outras questões, das questões elaboradas pelos outros professores, qual é a sequência, tá? Então, estamos aqui na 8ª agora, que nos diz o seguinte: tanto a internet quanto a intranet e a extranet utilizam as mesmas tecnologias e protocolos de rede. Então, isso aqui, ó, utilizam as mesmas tecnologias e protocolos de rede, mas se diferencia pelo grau de acesso e segurança. Tudo bem? Quais são as vantagens, os benefícios, né, de usar uma intranet ou uma extranet em uma organização? Lembrando que a intranet e a extranet são exemplos de redes o quê? Privadas, associadas a uma organização. Tudo bem? Então, vamos lá. A letra A diz o seguinte, que tem como vantagem, né, melhorar a comunicação interna e externa, aumentar a produtividade e a colaboração, reduzir os custos e os riscos. Gente, e aqui nós já temos o gabarito da nossa questão, porque de fato, né, utilizar uma comunicação baseada em intranet é uma comunicação interna e privada. Utilizar uma extranet é uma comunicação da empresa com alguém que não faz parte da empresa, mas que tem
autorização para se conectar com a empresa. Então, é uma comunicação, ó, aqui externa, tá? Ou seja, a extranet. Então, aumenta a produtividade, obviamente, né? As redes têm isso como característica. A colaboração, por exemplo, permitindo que duas delegacias se comuniquem, né? Seria uma colaboração por meio da extranet, por exemplo. Reduzir os custos e os riscos, beleza? Show de bola. Letra B. Piorar a comunicação, aí aqui ridículo, né? C. Melhorar a comunicação interna, diminuir a produtividade e a colaboração e aumentar os custos. Deixar as coisas mais caras? Não, né? D. Piorar a comunicação externa e também é ridícula, gente. E aumentam a velocidade de conexão e são extremamente acessíveis e baratos por exigirem a compra de computadores com baixíssimo requisito de segurança. Aí aqui, né, totalmente viajado. Então, gabaritando nossa questão de número 8, só pode ser a letrinha A de aprovar, de aprovação, beleza? Questão agora de número 9, mais uma questão envolvendo segurança da informação, que nos diz o seguinte: considerando os diferentes tipos de malwares, qual dos seguintes não pode ser classificado como um software espião? Ou seja, um malware que coleta informações sobre uma pessoa ou organização, às vezes sem o seu consentimento, e envia as informações para o atacante sem o consentimento da vítima. Qual é esse aplicativo que não se classifica, por exemplo, como software espião? A gente sabe que existe, né, uma classe aqui, uma classificação, que é o spyware, né? O spyware seria justamente o software espião, que é a questão, ela traz aqui num comando, tá? Aí eu preciso lembrar das subclasses de spyware, beleza? As principais, que são sua obrigação conhecer. Eu tenho lá o keylogger, né, que a própria questão apresenta aqui, que vai focar aqui nas teclas. Então, é um software espião. Eu tenho o ADWare, que seria um software espião que captura as suas informações, os seus dados, por meio lá da exibição de anúncios maliciosos, né, que podem inclusive conter dentro de si endereços para outros malwares, tá? Eu tenho também o Screen Logger. O Screen Logger, ele vai capturar, gente, a tela, tá? O Keylogger captura as teclas do teclado e o Screen Logger a tela. Então, captura por meio de fotos, de vídeos e pequenos vídeos, tá? Eu também tenho outro malware, por exemplo, o Sniffer. Eu também tenho outro malware que pode ser classificado como spyware, né? Com características de roubar a informação, que é o Rootkit. Professor, que absurdo, eu nunca vi o senhor dizer em outras resoluções que o rootkit poderia ser classificado como um spyware. Tampouco que, por exemplo, um backdoor seria aí também considerado. Só está dizendo agora. Pois é, estou dizendo exatamente agora. Gente, todos esses aplicativos aqui, eles têm como característica o quê? Pega a informação que é interna do seu computador e envia para um cracker. Ou ainda, né, um hacker. Como você já conhece, só que um hacker sem ética, tá? Sem ética. Um malfeitor na internet. Então, todos esses aplicativos maliciosos têm essa característica. Então, ó, Keylogger eliminado, ADWare também eliminado, são exemplos de spyware. Ransomware, opa, ransomware não. O ransomware ou ransomware, ele vai ter a característica de criptografar os dados, né? E impedir que o usuário tenha acesso a esses dados.
mas ele não é entendido, né, pela grande literatura dentro de segurança da informação, nem dentro da cartilha de segurança da informação, como sendo um spyware, tá? O Screenlogger é um spyware. O Stalkerware, olha o nome, Stalker, né? A ideia de perseguir, de visualizar, de ficar ali de olho, utilizando câmera do dispositivo, né? A câmera do dispositivo ali te filmando, por isso que alguns usam, né? Alguns dispositivos tampando a webcam, enfim. E também microfone, tá? Então o Stalker ele pode escutar, pode ver através aí, né, desses dispositivos, beleza? Então ele também é considerado, com certeza, um exemplo aqui de spyware. Bacana? Então vamos lá agora para a nossa 10ª questão, né? A última questão aqui da parte de informática, que nos diz o seguinte: considere que a célula A1 tem a fórmula igual 2 elevado a 3 menos 2 dividido por 2 vezes 3. Qual das seguintes alternativas mostra o valor correto da célula A1 e a ordem de precedência dos operadores matemáticos utilizados na fórmula? Então, o que foi que a gente exigiu aqui de você, candidato? Que você soubesse o resultado do cálculo e dissesse qual foi a ordem que você utilizou para descobrir o resultado, ok? Temos aqui uma dica muito importante, que é o PENDAS. PENDAS, professor do céu, o que danado é um PENDAS? Né? Aqui seria um mnemônico, né? Uma ideia, né? De abreviação das palavras, ok? E a ordem das prevalências está aqui, né? A precedência dos operadores lógicos, ó. Parêntese, exponenciação, multiplicação, divisão, adição e subtração. Então, só existem esses são os principais e são os que caem na sua prova, tá? Então, primeiro eu vejo se tem alguma coisa entre parênteses aqui no cálculo. Não temos, né? Inclusive, deixa eu reproduzir este cálculo aqui para ficar mais fácil aqui no momento da resolução, tá? Então, vamos lá. Sua aula de matemática, quase, né? Matemática básica da básica da básica. Temos aí o nosso professor Wendel e outros, né, que nos auxiliam de repente aí com raciocínio lógico e matemática, tá? Mas vamos lá. Olhei, tem parênteses? Não tem. Então não tem nenhuma prevalência aqui indicada pela utilização de parênteses. Então vou para o E de exponenciação. Temos exponenciação? Temos, então resolvemos, ó. 2 elevado à terceira vai ser 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, aqui nós temos, ó, 8. Agora, menos 2 barra, né, 2 vezes 3. Algo interessante. Entre multiplicação e divisão, não há uma prevalência, ali uma prioridade. Quem aparece primeiro vai ser resolvido primeiro. E é só isso. Tudo bem? Assim como dentro de adição e subtração também não temos essa preocupação em dizer que um é mais importante ou menos importante. Tá certo, gente? Então, quem aparece primeiro é resolvido. Show de bola. Então, temos aqui agora a nossa divisão e a multiplicação. Bora lá. O 8 permanece, menos 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 3 vai dar quanto, gente? 1 vezes 3, 3. Logo, o resultado aqui do cálculo é 5. Dentro das opções, ó, A, B, C, D e E, a gente só vai ter o 5 aqui na letrinha E. Então, é um único gabarito possível, tá? Só que eu só chegaria a esse resultado, obviamente, se conhecesse toda essa ordem. E com certeza, você que já vem se preparando aqui com a nossa equipe de professores de informática, com o professor Tiago, né, principalmente, que já está aqui no Estou Preparado há tanto tempo, você com certeza não teve nenhuma dificuldade nesse tipo de questão, tá bom? Então, ó, o resultado foi 5 e a ordem, ó, foi potência, depois, né, da potência a gente fez, ó, a divisão, depois da divisão a gente fez a multiplicação e por último foi que a gente fez aqui, ó, a subtração, beleza? Então, uma questãozinha, né, bacana para que a gente consiga aqui revisar esse conteúdo de informática, né, priorizando alguns tópicos e seguindo a ordem de provas do Instituto AOCP,
beleza? Então a gente conseguiu revisar aqui por meio dessa questão, com certeza. Então o gabarito dela só pode ser a letrinha E, beleza? E você? O que foi que você achou aqui do nosso simulado de informática? Coloca aqui a sua opinião, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? De expressar também o seu feedback através do comentário, ok? Professor, tenho alguma dúvida? Posso entrar em contato com o senhor? Com certeza, tá aqui, ó, meu Instagram, tá certo? ProfRJ45, tá? Você pode lá adicionar, eu vou te aceitar, tá? Com certeza. Ou você pode procurar também informática sem neura, né? No nosso Instagram, ok? Ou falar com o professor Isaqueu e pode visitar aí, né, gente, o nosso site para adquirir um de nossos cursos, né, um curso de resolução, né, comigo e com os outros professores de informática, beleza? De forma prática, belezinha, gente? Então, ficamos por aqui, né? Muito obrigado e saiba que estamos torcendo pela sua aprovação, beleza? Forte abraço e é isso.